Namaskar. Quando você dá os primeiros passos na magia ritual e cerimonial, a primeira coisa que acontece é você ativar sua percepção consciente no plano astral. O plano astral é o plano imediatamente superior ao plano físico em que vivemos. Dizem que no plano astral habita tantas almas humanas como almas não humanas, como os elementais da natureza, por exemplo, seres elementais. Existem os Kamarajas, que são os reis do astral, são os elementais superiores, tipo que a gente chama de encantados. Ou seja, você encontra de tudo um pouco. Então, quando você dá o primeiro passo na magia, você tem que entender que você ativa sua percepção consciente nos planos astrais. E então você é assomado por sonhos, pesadelos, emoções mal resolvidas, traumas, fantasmas, elementais, entidades extradimensionais, qualquer coisa você pode perceber no plano astral. Então, deve-se ter em conta que você abre portais. Quando você pratica rituais, você abre portais. E nesses portais a consciência pode ingressar, ou seja, adentrar através desses portais, indo para outra dimensão, mesmo estando no plano físico, ou entidades dessa dimensão, entidades astrais, podem vir para a nossa dimensão, para o plano físico, sob certas condições. Como dizem que o plano astral é o plano das emoções, o plano dos desejos, ele é tão real para seus habitantes como o plano físico é para nós que o habitamos. Dizem que no plano astral tem paisagens, cidades, tem seres vivendo em seus diversos reinos, reinos humanos, reinos não humanos. O que importa saber para nós estudantes de ocultismo é que o iniciado tem que atravessar os primeiros subplanos do astral. Existem vários planos e subplanos. Os subplanos estão mais relacionados à energia elemental, às forças dos elementos. Então, os elementos fogo, água, ar e terra. O iniciado tem que passar pela prova dos 4 elementos, como diziam os antigos egípcios. Eles diziam que o iniciado, aquela pessoa que busca iniciação, almejasse alcançar o país de Amentet, o país dos deuses excelsos e seres glorificados do Antigo Egito, ele tinha que atravessar inúmeros obstáculos, inúmeras provas. E a principal delas é a prova dos 4 elementos, onde ele ia ser testado por cada um dos elementos da natureza. Se ele, porventura, fracassasse na prova dos 4 elementos, ele virava aquilo que chamam um escravo do tempo. Ou seja, ele teria que fazer trabalhos, servir aos mestres, aos anciões, até ter uma nova oportunidade de requerer novamente a prova dos elementos. Bom, sendo isso verdade ou não, se existia essa prova dos 4 elementos, é fato concreto que a água, por exemplo, há emoções, o fogo, por exemplo, as paixões, a energia, o ar ao pensamento, ao intelecto, a terra a atividade ou a inércia. Cada um desses elementos propicia um tipo de prova que o discípulo tem que atravessar, tem que vencer para passar para um grau superior. Isso significa que se você não vencer as provas dos 4 elementos, e nós estamos falando de elementos internos, você não consegue superar os planos mais densos do astral, você não consegue atravessá-los, e você não consegue ascender aos planos superiores, onde o eu real, ou eu superior, aquilo que nós chamamos de centelha divina, aquilo que nós chamamos de algoides, aquilo que nós chamamos de sagrado anjo guardião, seja o que for, brilha com muito mais luz, com muito mais intensidade. Em nossa tradição espiritual, nós costumamos dizer que o espírito, em verdade, não encarna um corpo físico. Ele emite um raio de sua potência que vai caindo de vibração em vibração até assentar no chakra da coroa, o Sahasrara Chakra, no alto da cabeça, que é um chakra, um centro de energia invisível e inefável, que na verdade não está localizado no topo da cabeça ou da estrutura craniana, como muitos acreditam, está um ponto acima. Então o espírito vai caindo de vibração em vibração até estabilizar-se no chakra da coroa. E aí sim a alma encarna, que é uma outra emanação. A alma seria o veículo do espírito, ok? Então o espírito, ao encarnar, ele emite um raio de sua potência que vai caindo de vibração em vibração, de plano, até sentar-se no chakra da coroa e aí sim penetrar no corpo físico através da sua alma. A alma é um outro veículo de consciência.
Então, quando nós acessamos o plano astral, nós acreditamos que encontramos um reflexo do nosso eu superior, de nosso espírito, com muito mais nitidez do que quando simplesmente temos nossos sentidos identificados ou presos ao corpo físico, as nossas emoções, a nossa mente intelectual. Quando nós começamos a fazer o trabalho verdadeiramente espiritual, nós acessamos os planos superiores do astral. Se nós vencermos a prova dos 4 elementos, nós acessamos os planos superiores do astral e entramos em contato com o reflexo do nosso espírito, que nós podemos chamar de nosso santo anjo da guarda, que é uma versão, é uma forma, uma personificação do nosso eu superior. Daí o trabalho com os 4 elementos é muito importante. Sem esse trabalho com os elementos, dificilmente o aluno vai conseguir ascender os planos superiores do astral e vai ficar mais preso, mais conectado às suas esferas mais densas, mais telúricas, próximo à crosta terrestre. O aprendizado que nós obtemos em cada encarnação, na verdade, todas as nossas práticas místicas, espirituais, magísticas, todo o trabalho iniciático verdadeiro, faz com que nos alquimizemos e ascendamos novamente de plano em plano até alcançar o nosso eu superior, que habita as regiões mais elevadas do plano mental e cósmico. Então, quando elevamos a nossa vibração até o plano astral, e nós encontramos aí o reflexo do nosso eu cósmico, do nosso espírito, muito mais fortalecido do que nos planos mais densos, onde a gente tem pouco contato com a nossa verdadeira vontade, com o nosso eu superior. E isso melhora conforme a pessoa vai ascender em direção aos planos superiores. Daí a importância do verdadeiro trabalho iniciático, do trabalho de elevação da vibração, e daí também a importância de não cairmos tanto em vibração, rumo às emoções mais egoísticas, mais grosseiras, que isso faz a nossa energia espiritual se densificar, a nossa vibração cair para os planos mais densos. A magia ritual cerimonial, dessa forma, está ligada ao conhecimento de fórmulas e práticas que nos permitem aumentar, elevar a nossa vibração rumo aos planos superiores da consciência cósmica, para daí interagir com seres e inteligências mais adiantados que nós, para que possamos obter deles ajuda, inspiração e orientação rumo à nossa ascensão vibracional, rumo também em relação também à nossa caminhada sobre o orbe terrestre. Daí a importância de conhecer e de dominar os ritos e práticas, os exercícios espirituais em relação à magia ritual cerimonial, porque ela é, antes de tudo, um método de ascensão vibracional, um método de conexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira vontade. Agora há pouco eu falei sobre a prova dos 4 elementos, sobre a iniciação dos 4 elementos, mas o que realmente isso significa na prática? Significa que para que a consciência humana possa ascender em direção aos planos superiores do astral, que o astral também é dividido em diversos planos, como eu disse, astral denso ou inferior, astral médio, astral superior, plano divino astral, a gente chama de divino astral, planos mentais, ou seja, se a consciência quiser continuar ascendendo em direção aos planos superiores, mantendo todos os seus poderes e consciência de tudo aquilo que ele dominou, ele tem que superar a prova dos 4 elementos, vencer os primeiros subplanos do astral, que estão ligados aos 4 elementos. Bom, de forma geral, nós podemos dizer que o fogo é dominado por Dijin, pelas salamandras, a água é dominada pelo rei Niksha e as ondinas, o ar é dominado por Paralda e os sílfides, e a terra é dominada pelo rei Gopi, o elemental perfeito, e os gnomos. Ou seja, cada rei elemental que eu falei, rei elemental do ar, Paralda, rei elemental das águas, Niksha, rei elemental da terra, Gobi, elemental do fogo, Dijin, que cujos os elementais são as salamandras. Cada um desses reis elementais representa um elemento perfeito, ou seja, o elemento em seu equilíbrio perfeito e dominante em relação aos elementais, que são subordinados a eles. Esses seres elementais, eles bloqueiam, eles impedem a ascensão de uma entidade, de uma consciência humana em seus reinos. Eles percebem quando uma entidade, uma consciência diferenciada, está tentando atravessar seus reinos, seus planos. As energias elementais, elas impedem a penetração de qualquer tipo de consciência diferenciada da deles em seus reinos. E quando você trabalha com magia, você evoca as forças dos elementos. Então você tem que aprender a dominar certas fraquezas e fobias relacionadas a esses mesmos elementos.
Porque ao evocar os elementos externos, você também evoca os elementos internos, porque os elementos não estão só na natureza. Nós somos constituídos de 4 elementos. Existem os elementos subatômicos que regem a nossa matéria, né? O nosso corpo astral, o nosso corpo mental, é tudo constituído de matéria elemental. Enquanto nós atingimos a total libertação do plano físico, nós estamos presos às regras e leis da natureza. Então as salamandras que regem o fogo não respeitam a pessoa que tem medo do fogo. As ondinas não respeitam a pessoa que tem medo da água. O mesmo acontece com os cifros do ar, que não respeitam a pessoa que tem medo de altura, tem medo do ar. Mas mais do que a questão física, existe a questão psicológica. E isso é muito mais sério, né? Quando nós falamos que as salamandras não respeitam quem tem medo do fogo, na verdade, não respeita a pessoa que perde a calma, perde a razão com muita facilidade. O tal pavio curto, a pessoa intempestiva demais, que não sabe entrar numa discussão sem bater boca, sem se alterar. Então, as salamandras têm repúdio àquela pessoa que perde o controle sobre o seu emocional. Porque o fogo está ligado à paixão, está ligado à vitalidade, à força de vida, à luta, entende? A luta, inclusive, pela sobrevivência, mas você lutar com nobreza, com dignidade, sem pisar a cabeça do irmão, sem pisar a cabeça do próximo, é você não se alterar numa briga de trânsito, é você saber manter o controle dos seus instintos. A mesma coisa com relação ao elemento ar. Combater a inconstância, a instabilidade, está ligado ao elemento ar. Você ser muito volúvel, isso denota uma fraqueza com o elemento ar. Assim como com o elemento terra, se você for muito instável, você não ter um plano de vida, você querer uma coisa, logo querer outra, que já é uma inconstância do ar, mas também uma instabilidade da terra, é você não saber sobreviver, desenvolver recursos para a luta do dia a dia, para a sobrevivência do dia a dia, é você ser inepto com as leis que regem a matéria, a sobrevivência, é você não saber lidar com a sua própria sobrevivência física, você ser mesquinho, você ser avarento, está ligado à questão da propriedade, do poder. Então isso tudo está ligado ao elemento terra e o elemento água com relação às... Isso porque as salamandras não se dão bem com pessoas coléricas, com pessoas rudes, né? Assim como os gnomos da terra detestam gente indolente, pessoa muito preguiçosa, muito passiva. Então elas adoram pessoas ativas, dinâmicas. Isso é ligado ao elemento terra. Então cada elemento tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Saber equilibrar isso numa balança, saber harmonizar isso em seu ser, em sua alma, é que denota vencer e superar a prova dos 4 elementos. Por exemplo, o elemento terra, diz que os gnomos detestam pessoas indolentes, pessoas preguiçosas, que não dominam o seu elemento, pessoas que vivem postergando as coisas, não realizam nada de concreto, mas adotam pessoas mais dinâmicas, mais ativas, mas tudo isso no equilíbrio, porque todo elemento tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Por exemplo, meu signo é o signo de Libra, é regido pelo elemento ar. Eu adoro pensar, filosofar, abstrair, mas se bobear não realizo nada de concreto, eu fico só na abstração, só nos planos e projetos, e na prática mesmo, no elemento terra, nada acontece. Da mesma forma, a pessoa às vezes pode ser muito apegada a um elemento, como o elemento terra. Tem um tourino, por exemplo, um signo de touro, que tem o elemento terra como característica. A pessoa pode ser muito fixa ao seu elemento terra. Não, eu gosto das coisas tudo certinha, eu gosto de estabilidade, mas gosta tanto de estabilidade, que rejeita a mudança, rejeita a transformação, quer que as coisas permaneçam sempre da mesma forma como sempre foram. Então qualquer mudança, qualquer movimento que necessita mudar, transformar, mudar de casa, mudar de trabalho, o taurino tem uma resistência enorme, porque é o seu elemento, o elemento dele é terra, é estabilidade, é fixação. Então, se bobear, ele se acomoda, e aí ele cai no ponto contrário do seu elemento, o ponto negativo. Ok? Então, iniciaticamente falando, isso que significa vencer a prova dos 4 elementos. É você compensar a fraqueza do seu elemento e valorizar o seu ponto forte, desenvolver o seu ponto forte. Não só em relação ao elemento do seu signo, porque todos nós temos os 4 elementos, apesar de um elemento estar mais em evidência do que outro em um determinado signo. Ok? É você trabalhar os 4 elementos em harmonia. O verdadeiro trabalho de ascensão significa você deixar de ser o ponto dominado, subjugado pelas forças da natureza, para se tornar o ponto dominante, ou seja, aquele ponto que domina as forças dos elementos, tanto internos como externos. É deixar de ser o polo dominado para ser o polo dominante. Isso significa a verdadeira iniciação.
Por que eu estou dizendo isso? Porque as forças elementais, que são seres espirituais ou energias da natureza, elas não respeitam a pessoa que tem muita defasagem, muita dificuldade de lidar com aquele elemento específico. Se você está trabalhando com um ritual do fogo, no mínimo você tem que controlar a sua raiva. Você já deve ter aprendido a controlar sua impulsividade. Isso é uma exigência do elemento fogo, se você for trabalhar com ele. Eu estou dizendo isso tudo também porque eu vejo pessoas que lidam com magia sem o menor conhecimento que elementais ou forças elementais não são só serizinhos bonitinhos da natureza, são forças reais que vão interagir com o seu corpo emocional, ok? Vão interagir com suas energias internas e você vai ter resultado, vai perceber isso. Eu lembro que devemos lembrar que quando nós trabalhamos com magia ritual, cerimonial ou qualquer tipo de magia, mas principalmente a magia ritual cerimonial, você abre portais, né? E nesses portais adentram energias e forças, como eu disse, para essa dimensão, ou a sua consciência pode ser projetada nas dimensões invisíveis. E você vai ter que lidar com essas energias, com essas forças, com essas inteligências, da melhor maneira possível. E o primeiro teste é o teste realmente dos 4 elementos. Eu digo isso porque eu vi pessoas fazendo, já ouvi dizer de casos de pessoas fazendo simples conjuração dos 4, ou a conjuração dos 7, dos livros de magia cabalística, dos livros de magia de Salomão, e essas pessoas se derem muito mal, porque o plano astral, os primeiros subplanos do astral, ele tem seus protetores naturais, seus guardiões, ok? E eles observam se existe alguma força, alguma consciência ali presente, e você vai ser testado. Então algumas pessoas que não conhecem as regras das conjurações, as palavras passes, as senhas, os símbolos que devem ser utilizados, e não conhece essa parte básica da teoria da magia com relação aos 4 elementos que eu disse agora, pode ter certeza, você fazendo um ritual dos 4 ou um ritual dos 7, você vai ser testado pelas forças elementais. Você, ao invés de banir, você pode atrair entidade para a sua dimensão ou evocar emoções, evocar sentimentos e pensamentos com os quais você há muito tempo não tinha contato. As emoções se tornam muito mais intensas. Eu lembro de uma aluna que eu tive que separou de sua esposa e falou: olha, eu separei de fulano, isso lá no ritual que nós íamos fazer de renascimento, no ritual da primavera. Eu falei: você separou da sua esposa, como é que você está? Estou bem, estou ótimo, graças a Deus me libertei dela, estou livre agora, foi bom, porque ela me reprimia muito, eu me sentia muito tolhido, e etc, etc, etc. Falou várias coisas lá. Tudo bem, nós fomos fazer o ritual, ela não era parte do grupo, do nosso grupo, né? É só ele mesmo que participava. 3 horas depois da cerimônia de renascimento, que é o ritual da primavera, ele me ligou, chorando compulsivamente, né? E que disse que lembrou de todas as experiências que ele teve com a sua esposa, toda a vida a dois que eles tiveram, as emoções, as alegrias, as tristezas, os ódios, as brigas, mas tudo com muita intensidade. E ele percebeu como aquela sua esposa, sua primeira esposa, foi tão importante em sua vida, e que não pensou que ele gostava tanto dela assim, que a dor de separação estava muito intensa, muito mais intensa, coisa que ele não sentiu antes de praticar o cerimonial de renascimento, que é o ritual da primavera. Um simples ritual sazonal, ok? De mudança de fase, rituais de mudança de estações. Só isso evocou tantos sentimentos, tantas emoções que estavam ali reprimidas, estavam ali entulhadas num canto da sua alma, veio tudo à tona. Porque quando você trabalha com cerimonial, é como se você, às vezes, mexesse uma caixa d'água. Na superfície está tudo limpo, você olha, está tudo limpinho. Quando você rebusca o fundo da caixa d'água, você mexe o fundo da caixa d'água, a sujeira vem toda à superfície. Então é mais ou menos isso que acontece quando nós trabalhamos com magia. Estamos em contato com os recessos do nosso subconsciente, os recessos de nossa mente, que tem uma conexão com os planos internos, com os planos invisíveis, ok? Essas coisas podem acontecer. Da mesma forma, quando você trabalha com o ritual do 4, o ritual do 7, de Elipas Levi, o ritual da magia salomônica, você está abrindo portais para os elementos, né? Então, vai depender de você saber lidar com esses elementos ou não, de você realmente saber exorcizar os elementos daninhos, os elementos negativos, os elementos estagnados, ou você se tornar vítima deles.
justamente ao contrário. Você dá vazão a uma torrente, uma enxurrada de emoções e sentimentos que estão muitas vezes bloqueados e não dá conta disso. Ou simplesmente você abre um portal para entidades que você não sabe lidar e nem conhece, não tem a mínima autoridade para lidar com esse tipo de forças ou entidades elementares. E olha que eu estou falando apenas entidades elementares dos primeiros subplanos etéricos, dos primeiros subplanos do plano astral. Existem os planos superiores. Eu lembro que uma pessoa falou que desistiu de trabalhar com magia cerimonial porque fez um ritual de anjo e não foi muito ruim. O ritual angélico dele deu tudo errado, para ele foi péssimo. Então, as pessoas falam comigo, o pessoal ligado ao movimento Nova Era, o pessoal ligado ao movimento mais assim, holístico, que acreditam que pura e simplesmente o trabalho do anjo é o trabalho com simplesmente seres de luz inefáveis e que nada de errado ou ruim pode acontecer. Ora, quando você trabalha com uma esfera planetária, uma esfera angélica, seja o que for, as forças vêm pares, não só as forças positivas, mas também, entre aspas, as forças negativas, porque uma não vem sem a outra. Então, quando você entra em contato com uma esfera, por exemplo, a esfera de Júpiter, ligado ao arcanjo Tzaquiel, arcanjo de Júpiter, você vai evocar as forças de expansão, as forças de crescimento espiritual, de expansão da consciência, mas você vai evocar também forças contrárias, porque tudo na natureza vem em dupla. Você tem o portal para Sefiró, ou para a esfera, ok? Mas também tem um portal para Sefiró inversa, o portal da Sefiró, mas também para os Kripot, que é a energia contrária, ou seja, a energia complementar, melhor dizendo, dessa esfera, porque tudo na natureza tem o seu lado Lux, mas também tem o seu lado Nox. Então a gente deve ter em consciência que quanto mais você quer ascender, mais você vai ser testado. Quanto mais você quer elevar sua vibração, mais você vai ser testado e jogado para as regiões mais densas. Porque tudo na natureza vem em pares. Nada é só luz, nada também não é só trevas. É um universo de Yin e Yang, um universo em que as forças positivas e negativas estão interagindo, estão se comunicando uma com a outra. E é tarefa do iniciado saber lidar com essa dualidade, esses pares opostos que existem na natureza e transcendê-los. Nem só lux, nem só trevas, mas transcender a polaridade Yin e Yang, luz e trevas.